Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, glória a Deus. Começamos aí o programa com a mensagem do pensador, evangelista pensador, e com esse louvor que fala sobre a fé, né? E eu estava aqui, enquanto isso, buscando em Deus aqui, e o Espírito Santo tremendo, né? Então ele trouxe uma colagem dessa mensagem, né? Uma construção. Por quê? Na mensagem do pensador, falou sobre como a pessoa abandonar, sair daquilo que prende a vida dela, né? Seja no caráter, seja nas intenções, seja os pecados que prendem a vida dela. E essa música fala sobre o que é realmente a fé, segundo a Bíblia, né? Fé não é o medo, fé não é sensação. Só que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que tem que se restabelecer nesse tempo na igreja, que é o seguinte: a fé, irmão, minha irmã, ela não é uma ferramenta para você resolver problema. Você já viu que às vezes fica encarado dessa forma? Parece que a gente fala para as pessoas: tenha fé, você tem que crer, você tem que acreditar e tal. A gente se apega aos versículos da Bíblia onde fala que a fé é a fé nas promessas, né, da Bíblia. A gente se apega aos trechos onde Jesus ele realiza os milagres, né, através da fé das pessoas e da manifestação ali do poder. Mas se você for entender o relacionamento com Deus, o que a Bíblia mostra, a fé ela não é para ser usada no momento que você precisa de um milagre, no momento que você precisa resolver um problema. Não pode ser observado só dessa maneira. Você tem que entender que Deus não é um resolvedor de problema. Deus, ele não está para resolver os seus problemas. Ele até faz isso. Ele dá a capacidade disso. Liberou o poder para isso. Ele nos salva das circunstâncias. Porém, ele não está para isso. Jesus não morreu só por isso. E é isso que você tem que entender. As pessoas muitas vezes falam, admiram e até exaltam sua salvação no sentido assim: que eu estava no mundo, o diabo estava me destruindo, acabando comigo, eu era vítima de um pai violento, uma mãe violenta, uma família desestruturada, esse governo levou eu à miséria, eu perdi tudo, eu era revoltado, andei em má companhia, e aí fui pro mundo, aí fui dominado pelo pecado, o diabo me fez uma vítima, eu era dominado pelo sexo ilícito, pela prostituição, né? E assim vai, claro, é uma ação, o diabo veio mesmo para matar, roubar e destruir. É uma estrutura diabólica, demoníaca, para destruir a alma da pessoa e levar para o inferno. Mas Jesus ele não veio salvar só essas vítimas. Por isso que às vezes até há uma dificuldade de uma pessoa aceitar a salvação. Porque Jesus não veio salvar a vítima, ele veio salvar os culpados. A Bíblia fala em Romanos 8 que a humanidade ela está sujeita a uma decadência. Há uma decadência no mundo. O mundo é como diz aquele ditado, é só ladeira abaixo, irmão. Não adianta, que o aperfeiçoamento do mundo, não tem.
Até a tecnologia, a facilidade, que parece que é uma coisa boa, tem se tornado uma coisa ruim. Porque o ser humano é assim. A natureza é errada. A tendência do mundo é essa. Até o que parecia para facilitar a vida das pessoas tem se tornado o que mais tem prejudicado a alma das pessoas. Pessoas com depressão, pessoas com tristeza, com angústia, com síndrome do pânico. Porque a facilidade da vida, as facilidades da tecnologia, impede a pessoa de ter algumas relações que iriam formar a mente dela, formar o cérebro dela. Igual, por exemplo, quando você tem um problema, menor que seja, no seu trabalho, aí, no que você faz, ou no dia a dia, você precisa procurar uma solução para aquele problema. Ainda que seja uma gambiarra. Tem gente que soluciona as coisas com gambiarra. Aí a gambiarra é provisório, mas o provisório fica permanente, né? Então, você pensa naquilo. E esse pensar vai gerar um benefício para a sua vida, para o seu cérebro. Mais neurônios, né? Axônios ali dos neurônios vão se expandir, vão se enraizar mais, os impulsos vão ser mais rápidos dentro do seu cérebro. Você vai se tornar uma pessoa mais inteligente e menos suscetível ao erro também, que prejudica sua vida. Às vezes você confia em algo errado e é prejudicado. Então, as facilidades evitam que você pense. E quanto menos você pensa, menos você exercita seu cérebro. Então, isso tem que tomar cuidado, né? É igual, por exemplo, as pessoas criaram uma imagem de que tudo é longe. Qualquer coisinha pega o carro. Vai na padaria 2 quadras e pega o carro para ir. Ou não manda o filho ir buscar um pão numa padaria. Vai lá, né? Eu lembro que com 8 anos de idade eu andava 5 quadras para ir na padaria. Era a coisa mais normal. Às vezes era um mercado que era em outro bairro e minha mãe achava que lá era melhor, era mais barato, sei lá. Vai lá no mercado tal comprar 1 quilo de trigo. A gente andava com o dinheiro na mão. Chegava lá o dinheiro até às vezes farelava, que estava suado, né, na mão. Aí, ou seja, fazia eu andar, fazia eu ver ambientes, ver pessoas, entendeu? Né, criar um hábito ali por exercitar, fazer coisas que movimentam, né? Mas não, a pessoa pega o carro para ir 2 quadras, entendeu? Então, inclusive até hoje em dia, em Nova York, por exemplo, tem pessoas que estão abrindo mão de ter seus veículos, pessoas que têm condições e tudo mais, né? E vão de metrô, vão de ônibus para poder se movimentar, entendeu? E isso está ficando chique lá. Engraçado, né? Tá ficando chique andar de ônibus. Aqui não. Aqui é o contrário, né? Então, mas tem coisas que prejudicam a saúde. Mas tudo isso com cara de benefício. Então, você tem que entender, que nós temos que entender, que uma coisa é você falar que crê em Deus. Outra coisa é você ter que crer no Evangelho. Amém? Não adianta crer em Deus e crer no Evangelho. Mas deixa eu voltar ao que eu estava falando, né? Tá. A gente quer usar a fé para resolver problema. Mas, meu irmão, minha irmã, a fé é para você viver por ela. Hebreus 10:38 fala assim: o meu justo viverá pela fé. Viverá. Como conduzir a sua vida é pela fé. Conduzir o seu dia a dia é pela fé. Você trabalha, você não confia na sua força, você confia em Deus. Você crê no Evangelho. Então, como você crê no Evangelho, você usa a palavra de Deus para trabalhar. Você não só diz que crê em Deus, vai trabalhar. Tudo que você faz tem o Evangelho, porque a palavra de Deus ela é a orientação para tudo. Você já observou, por exemplo, a carta de Efésios? A gente olha a carta de Efésios, pega o Efésios 6 e tá lá, bem bonitinho a armadura santa, né? Algo espiritual, né? Capacete da salvação, espada do Espírito.
escudo da fé, coraça da justiça. Pá, puxa, é uma revelação espiritual. Aí um pouco antes, Paulo fala assim, a nossa luta não é contra seres humanos, são contra principados, potestades, forças espirituais do mal, na região celestial, dominadores desse mundo tenebroso. Então, é resistir firme, fortalecer-vos no Senhor, para resistir firmes às astutas ciladas do diabo. Então, assim, nossa, que coisa espiritual, né? Aí tem um seminário sobre batalha espiritual, aí vai pregar armadura santa, né? Intercessão, né? Intercessões poderosas, atos proféticos poderosos, de intercessão para derrubar principados de uma região, tudo isso existe, claro, né? Ministério profético atuando. Mas a carta de Efésios, gente, se você for ver o contexto, antes de entrar nesse assunto da armadura santa, Paulo fala de convívio diário. Em Efésios 4 fala sobre o convívio da igreja, depois ele fala convívio no casamento, depois ele fala convívio do pai com o filho, filho com o pai. Depois fala do convívio na vida social. Depois fala do convívio até no local de trabalho. Aí depois de falar dos convívios, o dia a dia, ou seja, é o que envolve o dia da pessoa, as relações diárias que a pessoa tem, o quê? Na sociedade, na igreja, local de trabalho. E na igreja, falei, né? Local de trabalho, pai e filho, na família, né? Pai e filho, esposa, marido e esposa, esposa, marido. Ainda diferencia o casamento da família, né? Tem a posição no casamento e tem a posição na família. Então ele fala, essas relações são com pessoas. E aonde se nascem os problemas que se levantam contra nós? São na relação com as pessoas. Às vezes você pode estar... O seu problema hoje é algo que é dentro da igreja, na relação com alguém. Às vezes o seu problema é no seu casamento, ou seja, na relação com o seu cônjuge. Às vezes o seu problema é o seu filho, ou o seu pai, ou seja, relação da família. Às vezes o seu problema é no local de trabalho, ou você está sem local de trabalho. É o problema, precisa trabalhar, você está desempregado. Você entendeu? Esses locais que são os problemas. Não está falando de ministério, está falando de vida de fé. E aí ele fala, ainda que nossa vida seja rodeada de relações com pessoas, a nossa luta não é contra as pessoas, tá? Existe uma estrutura espiritual. Só que aí você é pensador, né? Você fala. Se ele explica sobre a estrutura espiritual, os demônios, até mesmo a classe, ele não fala, a nossa luta é contra o diabo. Ele explica as classes de demônio. Então, se a nossa luta é contra a classe de demônio, aonde que elas atuam? Nas nossas relações diárias. Vai atuar contra nós na igreja, vai atuar contra nós no casamento, vai atuar contra nós na relação com o filho, no local de trabalho. E qual é a solução de tudo isso? É a armadura santa. E o que é a armadura santa? É a consciência. Se você for ver a armadura santa, irmão, é a consciência do evangelho. É guardar a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. Então, você tem que aprender a diferenciar. E ao mesmo tempo unir. Crer em Deus, crer no evangelho. Tem gente que crê em Deus, mas diz crer em Deus, mas não crê no evangelho. Isso é muito difícil. Pregadores caem muito nisso. Triste, né? E olha, eu sou pregador, né? Mas cai muito nisso. Por quê? Porque o pregador ele tem contato com a Bíblia, ele até ora, e ele vê a Bíblia como instrumento de pregação. E às vezes esquece que é um instrumento de vida. Amém? Então, não é um instrumento para ele ler a Bíblia para pregar. Ele tem que ler a Bíblia para a vida dele. E a palavra de Deus tem que estar na vida dele, no dia a dia dele. Em tudo que ele faz. E a grande libertação da Bíblia, até o que foi mencionado na palavra do pensador, a grande libertação é você conseguir captar pela sua leitura diária, meditação, né? Meditar na palavra é você até imaginar a palavra de Deus. Quando você está lendo, você imaginar o que você está lendo. A grande força e poder é você, principalmente nas relações do dia a dia, é você entender que tudo
que você faz para uma pessoa, você faz para Deus, para Jesus. Quando você entende isso, você abre mão de orgulho, você abre mão de reconhecimento, você abre mão de recompensa humana. Porque você tem uma consciência plena. Não estou falando de aquelas pessoas que falam da boca para fora, né? Ah, eu faço para Jesus. Mas no fundo tá nervoso, brabo, agoniado, perguntando por que o outro não ajuda. Blá, blá, blá. É verdadeiramente. Igual Marta e Maria, né? Maria estava lá, ai Jesus, amém, ouvindo a palavra. A Maria estava trabalhando para todo lado, aí a Maria ficou de cara, né? Falou, poxa, essa guria só fica aí ouvindo. Jesus foi lá, falou assim, ó, não vou tirar parte da Maria, tá? Mas se você tá boa para servir, sirva. Então, ou seja, Marta tinha uma condição já de servir. Por isso estava servindo. Maria precisava ser mais ministrada. Porque a ministração, a palavra, ela nos cura, nos muda. Então, se a Maria estava lá aos pés de Jesus para ter atenção, é porque ela precisava receber mais da orientação, da palavra, da unção. E a Marta estava já trabalhando, já estava servindo. Então você vê que a comparação é perigosa, né? Por quê? Lembra da parábola dos talentos? Teve um cara lá que recebeu 5, o outro recebeu 3, o outro recebeu só 1. Aí o dos 5 fez mais 5. Falou, joia, servo bom, mano. O de 3 fez mais 3. Pô, você é fera, hein, cara. Aí chegou no 1 que era o mais fácil, né? Cara, só tinha 1, foi mais 1, pô. Aí falou, senhor, puxa, o senhor é brabo, hein? Então, sabe o que eu fiz? Peguei meu talento, escondi lá, tá? Só que tá aqui, ó. Deu uma cuspida assim na moeda, né? Tirou assim. Tá aqui bonitinho, não desviei da igreja. Vai chegar no juiz e vai falar, não ganhei nenhuma alma, não fiz nada pro Senhor, mas não desviei também, né? Deus não está interessado que você fique na igreja, que você cresça espiritualmente. Ficar na igreja é uma consequência disso, amém? Aí, o Senhor falou, pô, servo mau e fiel, infiel, mal, você foi mal, cara. Por que você não sabia o que fazer com o seu talento? Porque não foi atrás de quem sabia. O cara ali, ó, tinha 5, fez mais 5. Isso está te dizendo. Você que é um membro da igreja, que não coopera com o reino de Deus na igreja que você congrega, você tem que buscar em Deus e com os pastores da igreja como você pode cumprir o seu chamado. Sabia disso? Então se apegue aí com o pastor de sua igreja, valorize o discipulado. Amém? Comece a orar a Deus, falando, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Como que o Senhor quer me usar? Se coloca na brecha. Para de ficar pensando só nos seus problemas e em bênção de Deus. Tá? Você tem que fazer algo para Deus. Tá? Nesse momento eu digo para uma pessoa aí que não se interessa pelo chamado de Deus, mas tem ouvido sobre isso. Deus quer que você busque. Tira um dia, senta com o seu pastor. Que conversa maravilhosa com um pastor, cara. Com um homem de Deus, uma mulher de Deus, é essa. Tá? Ele está lá sempre para ajudar a resolver os problemas. Aí quando a pessoa vem e fala, eu quero entender o meu chamado. Puxa, que tremendo. Eu quero entender o que Deus quer de mim. Poxa, isso é tremendo. Tá? Claro que você pode buscar o pastor para ajudar, para buscar resolver os problemas, tá bom, gente? Esse faz parte do ministério pastoral, tá? Mas busque também. Ele é um dos banqueiros lá citado lá na parábola. Vai lá. Qual que é o chamado de Deus? Como eu posso cooperar com a obra de Deus? Como eu posso cooperar com o reino de Deus? Se renda a isso, irmão. Você vai ser muito mais abençoado. Amém? Então, não use sua força. Você tem que andar pela fé. Pela fé. É viver pela fé. Não é resolver problema. Tá aqui, ó. O meu justo resolverá seus problemas pela fé. Não tá assim. O meu justo buscará milagres pela fé. Também não tá assim. Outra coisa é aquela pessoa que só busca uma solução quando tem um problema e precisa de um milagre. Você que nasceu de novo, foi batizado. Deus, ele não quer que você viva de milagre, sabia? A não ser que o diabo levante uma situação que você precisa de milagre. Aí Deus é poderoso e vai fazer um milagre na sua vida. Para você nada é impossível, você não pode aceitar a situação, os problemas. Mas Deus quer que você viva de sabedoria, de uma vida com Deus. Você quer ver um exemplo?
certa situação, acontece muito isso, né? A pessoa vai, chega no pastor, o filho doente, por exemplo. Ah, ora aí pelo meu filho, tá doente e tal. A gente faz igual tá na Bíblia, unge com óleo, determina a cura e Deus cura. Aí qual é o papel do pastor, igual do sacerdote lá no Velho Testamento? É orientar como cuidar da saúde. Segundo a Bíblia. A Bíblia, ela é melhor que qualquer nutricionista, personal trainer e qualquer médico, e com todo respeito às profissões, tá bom? Tá? Mas é todo respeito mesmo, admiro todos vocês. Né? Respeito, tenho amigos, tenho membros da igreja que exercem essas funções. Estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Então, aí dentro da palavra de Deus você orienta, ó, cuida do seu filho, não dá tal alimentação, dá um probiótico, dá uma orientação para ele, evita isso, tal, vai falando. A pessoa não faz. Tem pessoas que não fazem. Elas não se importam. Ela quer oração da cura. Chega para a pessoa, estou passando dificuldade financeira e tal, ora aí para Deus abrir uma porta. Tá lá. Aí você até ora. Só que a pessoa não quer aprender com Deus a administrar o dinheiro, a pagar dívida, a pagar conta, fica devendo para os outros. Não quer aprender a semear, não semeia, não dá nada para ninguém. Não oferta na vida das pessoas. Não faz, não entrega o seu dízimo de coração na obra de Deus. Mas ela quer a provisão, vem sobre ela, quer um milagre do dinheiro. Aí ela mesma entra na enrascada financeira, por causa de decisão errada, má administração, porque ela não quer aprender com Deus.